A escuta precisa ser acolhedora. Muitas vezes, quando o paciente tenta explicar que ele não sabe o que está acontecendo com ele, os familiares, as pessoas mais próximas tendem a contestar. Essa contestação, ela não é de maneira nenhuma gentil, acolhedora, não se deve fazer isso. É importante conversar com o paciente sobre o que ele está sentindo, mas de uma forma muito gentil e acolhedora, porque ele já está num estado de estresse emocional, ele já está se sentindo inferior, ele está se sentindo incapaz por conta da maneira como ele se sente, não consegue trabalhar, não tem ânimo, sonolento, prostrado. Então, isso mexe muito com a autoestima, ao ponto até de alterar condições de higiene desse paciente. É muito importante que haja esse acolhimento, estar presente, conversar com esse paciente sobre assuntos gerais e pode conversar também sobre depressão, né? Sem nenhum julgamento. Sem nenhum julgamento. É muito desagradável para a pessoa que está com depressão chegar alguém e contar sobre um evento em que ela ficou triste e ela se recuperou, ou como ela se recuperou. No senso comum, é difícil entender que a depressão é uma doença. É uma doença. Ninguém chega para uma pessoa, por exemplo, que tem, vamos imaginar aqui, uma pessoa hipertensa, que tem familiares hipertensos, uma hipertensão difícil de controlar, e a pessoa, vem cá, por que você ficou hipertenso? A pessoa que tem essa propensão, né, é claro que há fatores que favorecem o surgimento da hipertensão, mas quando a pessoa é hipertensa, efetivamente hipertensa, ninguém chega e conversa com ela, olha, por que você não para de ser hipertenso? Né? Ninguém faz isso com uma pessoa que tem hipertensão. Diabetes, pode até se conversar, né, com relação à comida, etc. e tal, mas ninguém fala para uma pessoa que está com diabetes que ela tem diabetes porque ela quer ter diabetes, porque ela é fraca. Não tem esse tipo de conversa, mas com o depressivo tem. Conversa não precisa ficar pisando em ovos para falar sobre o assunto, pode conversar, mas é muito importante ter um acolhimento, porque a gente está conversando com alguém que está doente, alguém que está com toda a estrutura emocional afetada. Do mesmo jeito, a pessoa que está tão encolhida em si, deixa ela na dela, não vamos contestar, não vamos tentar convencê-la racionalmente. Isso é outro dado também que é muito comum, das pessoas argumentarem, né? Tentarem resolver o quadro depressivo com uma argumentação lógica, com uma conversa que não chega lá nas profundezas das emoções que a pessoa está vivenciando, dos sentimentos que a pessoa está vivenciando. Então é muito importante esse acolhimento, né? A presença também, esteja do lado dessa pessoa, mesmo que ela esteja calada a maior parte do tempo, convida para ver um filme, mesmo que ela durma durante o filme, né? Convida para ir tomar um café, mesmo que ela peça para voltar para casa, interrompendo o passeio, né? Uma outra coisa legal, já que o engajamento ao tratamento é difícil, é legal quem está próximo, né, um familiar, um amigo, se oferecer, olha, quando você for no médico, se você precisar de uma companhia, eu vou com você, eu gostaria de ir com você no médico, eu gostaria de ir com você no psicólogo, eu fico te esperando lá de fora, depois a gente toma um café. Não, é um tipo de presença, né, é um tipo de acolhimento humano que é pouco comum na depressão. Que tipo de assunto se deve evitar? Qualquer assunto que tente tirá-la daquela condição, dando exemplos de outras pessoas que estavam tristes e se curaram, reconhecendo, é importante reconhecer que ela está fragilizada, então não fazer comparações, nada que possa fazê-la se sentir mais incapaz, mais inferior, mas é importante, até mesmo para quebrar o tabu, conversar com ela. Não precisa evitar usar o termo depressão, diga para ela, olha, você pode sair disso, você está se tratando, ou se não está tratando, é importante você se cuidar para você sair dessa. Tantas pessoas já se superaram, você também vai se superar. Mas nada de apresentar modelos. Tem um aspecto interessante com relação às pessoas que estão com depressão, né? Quando elas começam a ter pensamentos mórbidos, né? Aproveitando que eu estou falando aqui de acolhimento, pensamentos mórbidos, pensamentos negativos, quando o paciente chega a dizer frases do tipo, eu queria que tudo acabasse, eu não aguento mais, eu queria dormir e não queria acordar mais, esses pensamentos mórbidos requerem um outro nível de vigilância. Quando a gente fala em pensamentos mórbidos, tem aí um certo potencial de suicídio. Então, esse paciente precisa ser acompanhado mais de perto, com mais gentileza ainda, com mais acolhimento ainda, mas é importante ter um certo nível de atenção diferenciado com estes pacientes que têm pensamentos mórbidos. Muito importante acompanhar de perto, se ele entra no banheiro,
pede para não trancar a porta, não deixa sozinho em casa. São cuidados que a gente precisa ter com as pessoas deprimidas e que têm pensamentos mórbidos.